Olá pessoal, como prometido, então agora vamos fazer análise de dados de banco de dados robustos. Eu vou fazer então essa introdução a isso, análise de dados, usando a base de dados do Enem 2019, que eu baixei do site Kaggle, acho que é Kaggle. Então tá aqui, a base de dados é bem grande, tá? Eu peguei só o microdados Enem 2019 e o dicionário, que diz o que cada uma das colunas significa. Tá? Uma vez que o arquivo ainda era muito grande para eu fazer upload aqui para o Colab, eu tive que fazer um encurtamento desse arquivo usando o notebook do Jupyter localmente. Então, para isso eu usei o Visual Code. É um bom editor, né, um IDE para várias linguagens de programação e ele já vem com o Jupyter embutido. O Jupyter é o Colab original, tá? O Colab então da Google se baseia no Jupyter. Então para fazer isso então importei pandas ASPD, TF new, ou seja, defini um novo data frame. O que é esse data frame? Aí uma função muito interessante do Colab, ler arquivos. É simples, você coloca pandas.read underline CSV, que eu estou lendo um arquivo CSV, dou o caminho do arquivo, o arquivo está aqui nesse diretório, está aqui ele, ó, Enem, sei lá o que. Coloquei ele aqui. Bom, geralmente os arquivos do governo federal eles vêm em codificação Latim 1, eles não vêm UTF-8. Eu vou gastar um tempo depois explicando para vocês o que vem a ser em codificação. Talvez eu passe um link para vocês sobre isso no comentário aqui na descrição do vídeo. E outra coisa também que é comum no CSV, apesar de ser valores separados por vírgula, a tradução de CSV, é que geralmente em português coloca ponto e vírgula, por conta da gente usar vírgula para separação de unidades, né? Tá, eu fiz isso, aí ele salva isso na memória como DF-NIL. Ó, demorou um tempinho, tá, para eu esse processo aqui para gerar esse DF aqui. Aí eu mandei imprimir só a cabeça aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que o cabeçalho é enorme, tá? Desses negócios do Enem. Tem tudo que vocês preencheram, que os alunos preencheram, desculpa, no Enem 2019. Tá? Identificado aqui pelo número de inscrição. Você pode ver que é tão grande que chega num ponto que ele coloca reticências para depois, para caber um pouco na tela, né? Aí eu vi que era muito grande, estava demorando demais para colocar dentro do Colab, eu peguei só a parte uma parte pequena. Já que isso aqui é do Brasil todo, eu peguei só a parte de Goiás. Como é que a gente faz isso? Olha, df, eu chamei, né, criei uma nova variável, df em de Enem, Goiás, que é igual ao quê? O df new, né, data frame que eu criei recentemente, abre e fecha colchetes e o que está lá dentro, e escolhi apenas a parte do data frame, do data frame new, cuja ciclo da Unidade Federativa de Residência dos Candidatos EGO. Tá? Salvou isso aqui então nessa variável. Eu peguei essa variável df em Go e transformei no CSV. Criar o arquivo então é muito fácil também usando pandas. É só você colocar esse comando depois do ponto, né? To underline CSV e dar um nome para o arquivo. Salvei no mesmo diretório, então eu coloquei o nome que eu quis, microdados, underline Enem, underline 2019, underline go.csv, né, para ficar parecido com o que eu achei e o que eu criei. Esse aqui eu joguei lá para o Colab. Como é que eu sei que SG, UF e a residência é um cabeçalho?
né? Tem vários, tá? Um que tá aqui. Se você olhar aqui, tá aqui, ó. É um cabeçalho. Mas também no próprio arquivo onde eu baixei esse vem um outro CSV, esse CSV menor, que eu baixei no Excel, que eu abri no Excel aqui, que explica como cada uma das 136 colunas que tem nesse arquivo representa o significado e os valores que ele pode assumir. Tá? Então, tá aqui. Vou colocar o link então para vocês na descrição do vídeo para vocês poderem baixar, se quiserem. Voltando então ao Colab. Pois que eu coloquei aqui no Colab, está aqui, ó. Microdados Enem 2019 GO. É fácil para colocar, né? Basta você vir aqui nos downloads, arrastar e colocar aqui. Ou clicar aqui do lado, ó, nessa e colocar upload. Aí você coloca aqui. Mas como eu falei, Colab é tudo virtual. Você saiu daqui, o que vai acontecer? Vai apagar tudo que não estava anteriormente. O Colab tem para você nessa pasta Sample Data, tem aqui alguns arquivos CSV. Por que que eu quis escolher esse? Talvez interessaria a vocês, né? Vocês podem usar para verificar a nota de vocês, inclusive, se vocês fizeram Enem 2019. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu importei pandas ASPD. Como eu falei, se eu não colocar esse comando aqui, ó, pd pandas.set option display max columns. Aí eu coloquei o valor 200, que eu sei que tem 336 colunas. Então 200 pega todo mundo, porque senão ele ia... Por que que eu quero fazer isso? Para a gente poder caminhar aqui e mostrar para vocês o que tem. Tá ok? Isso aqui, então. E aí eu fiz aquele comando de novo para ler o CSV. Só um comentário lá no Visual Code, né? Eu tive que colocar em Code lá tinha um delimitador como sendo ponto e vírgula. Como eu já exportei, a exportação natural para criar arquivo no Pandas, ele automaticamente coloca o TF8 e ponto e vírgula, se você não descrever. O default nele, o automático, é colocar vírgula e o TF8. Então, eu não precisei colocar mais nenhum argumento aqui. Quando ele lê o arquivo, eu posso imprimir. Bom, se eu coloquei DF, não coloquei nada, ele vai imprimir. É óbvio que ele vai imprimir uma parte da cabeça, uma parte do final, reticências, e como eu falei que é 200 colunas, ele vai colocar todas aqui para mim, porque eu sei que são 136. Tem tudo do candidato. Tudo. Só não tem o nome e o endereço. E o CPF. É, tudo que é legal disponibilizar. Tá? O nome do município de residência, tal. Eu peguei só de Goiás, né? Como eu falei. Então tudo aqui é GO. A idade, sexo, estado civil, raça, nacionalidade, tal. Tudo que ele preencheu. Tá? Se ele tem algum problema de deficiência, necessidade especial, tal, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Nossa, né? Ó, o município onde realizou a prova, tá? O que mais? Se ele estava presente nas provas, tal, um monte de... Isso aqui, esses códigos aqui de... Código da prova, código não sei o que do local da prova, e mais. O gabarito, as questões que ele respondeu, de cada uma das provas, acho que deve ser ciência da natureza, desse que deve ser ciências humanas, não sei. Isso aqui deve ser linguagens, né? Isso aqui eu sei que é matemática, MMT. O tipo de língua tem as opções lá, acho que é inglês, no zero acho que é inglês, não sei o que. Tem tudo naquele Excel que eu mostrei. E aqui está o gabarito dele. O gabarito, então. Dá para fazer uma comparação, então, a nota que tirou, tal, e por aí vai. A nota da redação, tudo. E aquele gabarito, não, desculpa, aquele questionário socioeconômico, tal, que diz da vida da pessoa e tudo mais. Essas informações eu sei que são porque eu, né, abri o Excel e o Excel lá tem a informação, essas informações aí. Nesse Excel aqui que tem essas informações, que também está lá. Tá? Então você o que significa cada uma das coisas, né? Bom, tá aqui, imprimiu o DF.
Eu fiz uma brincadeira aqui. Então vamos começar a usar o Pandas para fazer análise de dados, tá ok? Eu comecei, olha, eu quero pegar só os candidatos que têm nome do município de residência catalão. Nome do município de residência, tá aqui, catalão. Como é que eu faço? É DF, lembra lá da aula de ontem? Abre colchetes, DF, colchete. Eu chamei de DF aqui novamente, né? Data frame, que é o mais simples, tá? Você podia colocar o nome que você quiser, sem nem é uma variável. Então você coloca o nome que quiser. Coloca o nome mais curto, que é o mais que a gente mais usa. Não tem mais data frames que a gente vai usar nesse exercício, tá? Quando eu faço essa restrição, lembra até atenção que é variável, então o cabeçalho é string, eu coloco entre aspas, igual, lembra a diferença de igual, de atribuição, igual, é porque é igual, no sentido convencional e tal. E ele me lista aqui, ó, todos os candidatos que fizeram Enem, são 3.835 colunas, desculpa, linhas, então com 3.835 candidatos de catalão que tem como município de residência catalão que fizeram a prova do Enem, ou se inscreveram para fazer a prova do Enem. Tem gente que não fez a prova. Dá para saber também se ele foi presente ou não. Depois eu fiz, aí quando eu quero fazer várias restrições, tá? Várias restrições. Aí eu fiz uma brincadeira, vamos ver quem tirou nota em catalão acima. Eu comecei a brincar, isso eu estou mostrando a sua parte. Quem fez nota do Enem em catalão, tirou nota na redação no Enem 2019 acima de 600, deu um tanto. Acima de 700, acima de 800. Quando eu coloquei 960, reduziu bastante já. E como é que a gente faz isso? É só DF, é igualzinho ao anterior. Abre, fecha colchetes. E como eu coloquei dois parâmetros de restrição aqui, a gente coloca então eles entre parênteses, tá? E esse símbolo aqui do E. O E que geralmente está sob o número 7 no teclado, tá? Então é DF, número na nota redação. Eu sei que esse aqui é o cabeçalho na nota redação. Se você olhar lá na frente, você vai achar esse cabeçalho. Essas são 136, né, informações. É muita informação que tem nesse. Se você não consegue abrir esse arquivo no Excel, você pode, se o computador tiver boa memória, talvez até abra, né? Mas você vai ficar ali esperando um bom tempo. Aquele nota de redação, não foi? Foi. É uma das últimas aqui. Nota de redação, tá aqui. Tipo de status, aqui. Nota de redação, tá aqui, essa aqui. No nota de redação. Lá no finalzinho mesmo do coisa. Você pode ver, eu vou até executar aqui para vocês ver, tanto que é rápido isso. E outro, também restringir, porque se eu colocar só DF aqui, ele ia também colocar do estado de Goiás inteiro. E eu restringi também, como eu fiz anteriormente, para catalão só. Só para ficar, né? Ficar mais bonitinho. E se você fizer isso no Excel, você vai ver que é quase que impossível. E é pequeno, só deu esse tantinho de candidato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E dá pra gente ver a nota de todo mundo aqui. É lá no finalzão, depois, antes de chegar nos questionários. Isso aqui, a nota de redação. Você pode ver a nota dela. 980, 980, 980, 980. A maior nota que teve catalão foi 980. Falando, será que ninguém... Bom, tem vários comandos então no Panda que ajudam a gente a fazer análise de dados. Um outro interessante do comando é esse aqui, ó. Média. Falei assim, ó, peraí, será que... Como é que foi a média de redação no estado de Goiás todo, na minha data frame que eu estou pegando? DF, a coluna, então não tem ponto não, a coluna, não esquece das aspas, ponto min, como eu já falei no outro vídeo, é média. A média, então, das redações do Enem, em 2019, foi, do estado de Goiás, foi de 576,15. Ok? Eu falo, legal. E para saber o mínimo? Ué, o mínimo foi zero. Teve gente que tirou zero na redação. E o máximo? Opa, teve gente que tirou mínimo, o máximo em Goiás. Eu falei, eu quero saber quem são essas pessoas. Então eu fiz essa questão. DF, número nota de redação igual a 1.000. Aqui no caso é número inteiro, então não tem aspas, é 1.000. São essas 4 pessoas aqui. Ó. Essas 4 pessoas. Elas tiraram 1.000 mesmo em redação.
É só pela mas demora. Chegar lá no 136, aqui, depois do cabeçalho, depois, nota redação. Aqui, nota depois ainda. 1.000. Tiraram 1.000 em redação. 4 pessoas no estado de Goiás tiraram 1.000. Interessante. Aí eu comecei a fazer perguntas, né? Eu falei assim, peguei um deles. Eu peguei, então, tá dizendo aqui que desses 4, dá pra gente fazer até um histórico, ver a idade da pessoa, né? São pessoas, 17, são 3 mulheres, ou do sexo feminino, e um do sexo masculino, todos solteiros. Eu sei também, isso aqui informa. A raça, acho que é 2 brancos, um mulato e outro negro, pardo. E, bom, será que tem um índio? Depois a gente pode ver isso aqui, porque o código lá, o código está ali de raça, não declarado, branco, preto, pardo. Então foram, não teve amarelo nem indígena, não. Amarelo e indígena, então foi 2 brancos, um preto e um pardo. 2 brancos, um preto e um pardo. E tá aí. Então dá para fazer uma análise, isso que dá para fazer visualmente, que é 4 pessoas. Interessante, né? Dá para saber onde que mora e tudo mais, tal. Aí eu falei assim, mas como é que essas pessoas foram na prova? A nota na prova deles não foi tão assim, né? Não foi 1.000, foi até razoável, não foi tão, muito baixa, tal. Aí eu escolhi um deles, peguei esse cara aqui, o primeiro, 3.800, né, que está esse que é o índice, né, na linha 38.083, e peguei a taxa de respostas de ciência da natureza dele e quis comparar com a taxa de respostas do gabarito, com a taxa do gabarito, a tabela do gabarito. Ele solta isso aqui, ó, tá? Eu peguei só isso aqui. Lembrando que eu peguei a posição. Eu estou fazendo o lock, que eu estou pegando por índices, tá? Então eu peguei o índice da linha, tá? Peguei o índice da coluna separado por vírgula, então o lock dá para fazer isso. Não usei o alloc, o iloc, né? Alloc parece o cantor, que já faleceu. Tá? Só para ter uma ideia, vou fazer aqui de novo. O, o G, então, eu chamei do gabarito, né? O gabarito está aqui, só para a gente ver que ele gera mesmo. Então, ele retorna em forma de uma string. É uma string. Então, opa, trabalhar com string no Python é super tranquilo. Eu falei assim, eu quero saber quantas questões ela acertou e quantas estavam no gabarito, quantas ela acertou e quais foram as que ela acertou, né? De ciência da natureza. Dá para fazer isso com todas as outras. Então, ele cria uma variável contador para guardar a quantidade que ela acertou e uma variável iguais, que é uma lista, eu podia colocar como string, tá? Mas eu preferi colocar a lista para a gente ver quais foram as que bateram com o gabarito. Fiz um percorrer, então, toda a lista, ou seja, range do comprimento da lista de respostas, que é o mesmo do gabarito. Fiz um contador, então, incrementando assim, toda vez que as respostas fossem iguais ao gabarito, na posição, acrescentava um valor para o contador e pegava essa questão, essa posição, desculpa, essa posição e colocava anexava na lista, append, né, na lista que eu criei aqui. Aí quando eu fiz isso, eu vi que essa pessoa, era menina, eu acho, né? Ela acertou 34 questões, o content dela foi 34, de 45, então são 45 questões de ciências da natureza, eu não sabia. E aqui estão as questões que ela acertou, a 1, a 2, a 4, a 5, a 7, a 8 e assim por diante. Está o vetor aqui que ela acertou. Esse vetor tem tamanho 35. Né? Dá para fazer muita análise, muito recurso. Tá? Toda vez que eu tenho que fazer consulta usando pandas, eu tenho que ir fazer consulta na web. Tá? É comum isso. Eu pego a documentação do pandas, eu pego a documentação do pandas, eu procuro no Stack Overflow. Né? Esse aqui, toda vez que dá erro, não aparece aquele Stack Overflow, clico lá e ele me diz o grupo de discussão de programação. Muito bom aquele grupo. Mas o interessante da mente também com esses dados é gerar gráfico.
Gráfico dá uma visão muito mais organizada para a gente analisar. E aqui, ó, eu estou usando o comando, a biblioteca PLT, desculpa, matplot, pyplot. Uma biblioteca muito poderosa do Python para manipulação de grafos. Vai fazer muita coisa. Mas eu vou me restringir a Sorbonne, a Seaborn. A Seaborn usa a matplot para fazer os grafos ficarem mais bonitos, vamos dizer assim. Tá? Eu vou usar, é muito simples, tá? Vou fazer dois exemplos aqui usando o countplot e depois o distribuição, que faz a distribuição normal, a distribuição dos valores. Eu queria saber, por exemplo, então esses dois comandos aqui, a classe média, está na questão Q006 do questionário. Tá? Eu vou tirar esse final, que depois eu explico para vocês o que é esse final aqui. Vou colocar um comentário. Ó, quando eu executo isso aqui, ele vai fazer esse gráfico. Tá aí, ó. Tá dizendo que a maioria dos candidatos que fez a prova do Enem em 2019 estão na classe C, D. E é fácil saber, a que tem um salário menor, B, C que tem um salário, lá está dizendo no coisa, mas eu queria colocar nessa ordem crescente, de A, B, C. Então, passou a colocar essa lista aqui, order igual A, B, C, D, tal. Quando eu faço assim, aí ele vai colocar aqui, ó, nessa ordem, A, B, C. A maioria dos candidatos da classe B, pouquíssimos estão lá em Q. Não é classe, pessoal, desculpa. A gente vê aqui no Excel, não é classe, não. É renda salarial mesmo, Q, né? Aqui, ó, Q6, ó. Não tem renda, renda até um salário mínimo, tal, e assim vai indo. O Q tem salário acima de 20 mil reais, 10 salários mínimos, tá? A maioria, então, tem salário entre um salário mínimo e dois salários mínimos. Tá aí. E também fazer o gráfico da distribuição. Tá? De novamente, esse comando que eu coloquei aqui é para aumentar o tamanho da tela. Quando eu não coloco ele e executo, fica pequenininho, né? O default dele imprimir é bem pequeno, então fica ruim de ver. Então eu pedi para ele fazer o tamanho da figure size ser bem maior, de 12 por 5. Não sei que unidade que ele usa, mas ficou bonito 12 por 5 aqui. Aí eu quis saber como é que é a distribuição de idades para todo mundo. Então a sintaxe é diferente, tá? É SNS, que ele está chamando, então, o Seaborn. DisplayPlot, que é uma distplot, que é uma tá dizendo aqui, ó, é a função que tem dentro do Seaborn. E eu estou pegando só do DataFrame o nuidade, que é o número das idades dos candidatos. Quando eu mando executar, ele vai gerar essa curva. E tá aí, ó. A maioria, então, está incluída aqui, a quantidade de pessoas está aqui por volta de 20 anos. Falei assim, não, eu quero ter uma visão melhor. Então, no Panda, você já tem um comando chamado describe. Você coloca df, entre parênteses, o número da idade, ponto describe, abre e fecha parênteses, e dá enter. Olha só que interessante. Ele já te dá a quantidade de pessoas, de coisas que ele está variando, ó, são 170.147. A média da idade é 21,21 anos. Desvio padrão de 6,87. A idade mínima é 12 anos. Isso aqui são os percentis, 25, 50, 75. Vocês não fizeram estatística ainda, talvez não saibam, mas distribuindo, está dizendo que é 25% aqui para cá. São 12 mil pessoas, nos outros dois tem mais de 9 mil pessoas, no outro mais... E desculpa, a idade máxima é 85 anos lá presente. Então, é muito interessante, então, a gente usar o Pandas para fazer análise de dados. Olha, você pode ver que não teve programação nenhuma, a não ser esse códigozinho pequeno que eu fiz fazer uma comparação, depende de como é que a banco de dados está colocado, né? É muito útil, já tem muita coisa implementada, é muito útil. Outra coisa que eu falei da última vez é sobre o negócio do NaN, aqui, ó. Nota number. O número da nota da competência 3 da prova de redação.
esse cara tirou zero. Então, eles não colocaram, porque talvez ele não tirou zero, talvez ele não foi, então ele não estava presente. Então, a gente percebe que tem muita gente que se inscreve no Enem, não vai, por aí vai. Tem informação se o cara é treineiro, se ele terminou o segundo grau, se ele vai terminar o segundo grau, sei o que lá, se ele já é formado. Todas as informações tem. São 136 colunas de tudo, tudo, tudo. Então, se você tiver curiosidade, talvez busque aí nesse. Eu vou colocar o link para esse data frame. Verifica se bateu mesmo, né? Se é você mesmo. E tem muita coisa. O outro que eu quero mostrar para vocês depois, no futuro, é os dados das eleições. Eleições 2020, CSV. Está disponível pelo Tribunal de Justiça. Aí vocês conseguem ver no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral tudo das eleições dos últimos anos, desde quando a urna eletrônica surgiu, foi implementada e tudo mais. Para pesquisa na área de humanas, dá para você identificar quem candidato ganhou em cada sessão eleitoral. Tá? De 2020, por exemplo, ainda só tá, né, eles estão em construção, mas eles já têm lá, por exemplo, a votação por sessão eleitoral. Por sessão, e dentro da sessão você consegue saber, né, tudo. Isso aqui é do Brasil todo. Resultado do primeiro turno, resultado do segundo turno, tal. Isso é aqui desde 1945. Nossa, eu pensava que era só desde as eleições. Então você vê todas as eleições. Para fazer muita pesquisa, você pode ajudar muita pessoa da área de humanas que usa ciências sociais, ciências políticas, para fazer essas análises, tirar essas coisas, né? Do banco de dados, que são enormes, você não consegue fazer no Excel. Você não consegue abrir isso no Excel. Tá, pessoal? Então, vou compartilhar essa base aqui com você. Já compartilhei o anterior, que era sobre as informações básicas, né? No PyPandas. Vou compartilhar também isso com vocês aqui. E por enquanto, é só, pessoal.